Oi pessoal, bom dia! Então, vamos falar um pouquinho sobre imparcialidade no jornalismo. Eu coloquei esse questionamento para os seguidores na página no final de semana e eu achei muito interessante a compreensão que a maioria deles teve de que um jornalista esportivo pode sim torcer para um time desde que ele seja profissional. Eu acho que esse é o principal aspecto que a gente tem que compreender quando a gente fala em imparcialidade. Primeiramente porque esse é um conceito que não existe. Se nós formos estudar na língua, e aí tem grandes filósofos, linguistas, enfim, que discorrem sobre esse assunto, eu não quero entrar nessa parte mais teórica, mas a gente vai perceber que o sujeito, grande parte da sua identidade está marcada na fala. E quando a gente fala em jornalismo, isso não foge à regra. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência que todo jornalista, ele vai ser parcial. Em que sentido, Dani? No sentido de que a sua subjetividade está marcada naquilo que ele escreve. Uma forma mais prática, um exemplo mais prático sobre isso. Quando você escolhe dizer que o time, determinado time massacrou o outro dentro de campo, é muito diferente de você dizer que o time foi superior ao outro dentro de campo. Então, essas escolhas de palavras, elas demonstram a nossa subjetividade, o que independe do time que a gente torce. Então, não tem como uma pessoa escrever qualquer texto, seja ele uma carta, seja um e-mail, uma mensagem, que essa pessoa seja imparcial. Ela vai estar colocando ali a sua identidade, o seu conhecimento de vocabulário, o seu conhecimento de mundo, então tudo isso está marcado na língua. Então, ao invés de cobrar imparcialidade no jornalismo, que é um conceito que não existe, uma coisa que não tem como ser colocada em prática, o que o internauta quer, o que o leitor e o telespectador quer? Na verdade, ele quer cobrar do jornalista que o jornalista seja responsável, que o jornalista seja profissional, seja ético, tenha bom senso. Então, quando a gente quer cobrar isso do jornalista, vamos mudar essa expressão, vamos cobrar que ele seja profissional, independentemente se ele torce para o time sobre o qual ele está escrevendo, se ele não torce, que ele seja profissional ao fazer isso. Né, que tente ao máximo separar essa paixão que ele tem pelo time, essa torcida, daquilo que ele está escrevendo, certo? Esse é o primeiro ponto. Segundo aspecto, 99,9% dos jornalistas esportivos torcem para um time, porque é essa identificação com o clube, é essa paixão pelo time, pelo esporte, que vem geralmente lá desde criança, que faz muitos jornalistas escolherem essa editoria. Então, pode ter certeza que a maioria esmagadora dos jornalistas que trabalham com esporte são torcedores de algum time, e isso em momento algum os impede de serem bons profissionais. Então não vamos cobrar que o jornalista não torça para nenhum time, porque ele vai torcer, ele pode não manifestar isso, mas ele vai torcer. O que a gente tem que cobrar no nosso jornalismo é que os jornalistas sejam responsáveis, tenham um bom senso ao tratar da notícia, tentem escrevê-la da melhor forma possível, apurando todos os fatos, procurando ouvir versões diferentes sobre aquele assunto, para provocar o leitor a fazer a sua interpretação, sua análise, a chegar a um consenso, uma opinião sobre aquilo. Certo? Então, agradecer a todo mundo que participou, que mandou mensagens aí, o pessoal destacando, a maioria, né, eu fiz uma enquete na página, a maioria, como eu falei, ressaltou que o jornalista pode sim torcer, mas que no exercício da sua profissão ele tem que ser o mais profissional possível. Que bom perceber que essa mentalidade está mudando e que as pessoas estão entendendo que essa questão de imparcialidade no jornalismo ou em qualquer esfera da nossa vida é mito, certo? Um abraço a todos, excelente semana pra gente!